Pessoal, vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre a equação de segundo grau com uma incógnita. Vamos lá. Ó. Uma equação de segundo grau com incógnita x pode ser escrita da seguinte maneira. Ela tem que estar escrita dentro dessa formulazinha aqui, pessoal. Ax² mais bx mais c igual a zero. Em que a, b e c são números reais com a diferente de zero. Essas igualdades é a forma reduzida de uma equação de segundo grau. Nela, A, B e C são os coeficientes, sendo A o coeficiente de ax², B o coeficiente de x e C o termo independente. As equações do segundo grau em que A, B e C são diferentes de zero são denominadas completas. Já aquelas em que B é igual a zero, C é igual a zero ou B igual a C igual a zero são incompletas. Vamos ver aqui alguns exemplos aqui, pessoal. Ó, equação de segundo grau completa, com A diferente de zero, B diferente de zero e C diferente de zero. Nesse caso aqui eu vou ter A diferente de zero, B diferente de zero e C diferente de zero. Ó, exemplo, x² menos 2x mais 15 igual a zero. Você vai observar, ó, que sempre a equação de segundo grau está elevada ao quadrado. Então aqui eu tenho A igual a 1, viu? Quando não aparece o coeficiente é 1, né? A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a 15, viu? Aqui você tem A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a 15. Equação de segundo grau incompleta do tipo ax² mais bx igual a zero, com A diferente de zero, B diferente de zero e C igual a zero, né? Aqui nós temos a equação de segundo grau incompleta, ó. Por quê? Porque eu tenho um valor de A, que é 2, eu tenho um valor de B, que é 1, B, que é igual a 1, certo? E C ele não aparece, quando não aparece é igual a zero, viu? Eu tenho A igual a 2, B igual a 1 e C igual a zero, viu? E lembrando, sempre está elevado ao quadrado, viu? Então aqui nós temos a equação de segundo grau incompleta. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Equação de segundo grau incompleta do tipo ax² mais C igual a zero, com A diferente de zero, B igual a zero e C diferente de zero. Então vamos ver aqui, ó. Tem o menos x² mais 6 igual a zero. Aqui é a equação de segundo grau incompleta, certo? Então eu tenho A que é menos 1, eu não tenho B, ó. Eu tenho um termo independente que é 6, ó, que é C no caso aqui, ó, C igual a 6. Então quando não aparece o valor de B, então eu coloco B igual a zero. Vamos lá, continuando. A equação de segundo grau incompleta do tipo ax² igual a zero com A diferente de zero, B igual a zero e C igual a zero. Vamos lá, nesse tipo de equação aqui eu tenho ó, A igual a 7. B e C não aparecem, então B vai ser igual a zero e C igual a zero. Então é a equação de segundo grau incompleta também. Vamos para o exercício resolvido agora, pessoal. Identifica as equações do segundo grau. Ó. Então a gente vai marcar a letra A e B. Ó. Por quê? Ó, aqui eu tenho a equação de segundo grau, quando observar ó, está elevada ao quadrado. E aqui também na letra B eu tenho uma equação de segundo grau, ó, está elevada ao quadrado. Já a letra C é a equação do primeiro grau, né? Letra D, eu tenho aqui uma equação, ela não é do segundo grau, porque está elevada ao cubo, né? Letra E é uma equação do primeiro grau também, então vou marcar a letra A e letra B, certo? Vamos para a questão 2. Identifique os coeficientes de cada equação e classifique-as em completas ou incompletas. Letra A. Nós temos aqui A igual a 2, B não aparece, então eu vou colocar B igual a 0. E C, que é o termo independente, é 4. Ó. Então aqui é uma equação incompleta, pessoal. Eu tenho o valor de A e o valor de C, o valor de B não aparece, então ela é incompleta. Certo? Letra B, eu tenho A igual a 4, B igual a menos 2 e C igual a 1. Pessoal, nesse caso aqui eu tenho uma equação completa. Ó. A diferente de 0, B diferente de 0 e C diferente de 0. Então é uma equação completa, né? Porque eu tenho A igual a 4, B igual a menos 2 e C igual a 1. Então é a equação completa. Letra C. Vamos ver aqui os coeficientes. Ó. A igual a 6, B igual a 3, né? E C igual a 0. Por que igual a zero? Porque ele é o termo independente, ele não aparece, né? Então aqui nós temos uma equação incompleta, porque eu tenho o valor de A, tenho o valor de B e o valor de C é 0. Então nesse caso ela é incompleta. Vamos continuar aí com as resoluções, pessoal. Vamos lá, resoluções de equações incompletas do tipo, pessoal.
a x ao quadrado mais c igual a zero. Nesse tipo de equação a gente pode resolver dessa maneira aqui, ó. Não é obrigado a resolver dessa forma não, viu? Vocês podem usar outros métodos. Lá no livro ensina até outro método, viu? Eu gosto de resolver assim que é mais fácil. Eu tenho x ao quadrado menos 64 igual a zero. Aqui eu tenho o valor de A, né? E o valor de C, ó. Então eu resolvo assim, ó. Eu vou isolar o x ao quadrado no primeiro membro, ó. Isolo ele. Igual a quem? Pessoal? Tem menos 64. Quando eu mudo de membro, eu mudo o sinal. Fica mais 64. Então, para mim eliminar o quadrado, eu coloco x igual a mais ou menos raiz quadrada de 64. Ó. X igual a mais ou menos quem, pessoal? Raiz quadrada de 64, 8. Então, eu tenho aqui, ó, x1 igual a 8 e x2 igual a menos 8. Né? Portanto, as raízes da equação são 8 e menos 8. Vamos para a letra B. Ó. 4x ao quadrado menos 46 igual a 0. Pessoal. 4x ao quadrado igual a quem, pessoal? A 3, que já está aqui, ó, no segundo membro. Tem menos 46, eu mudo de membro. Quando eu mudo de membro, mudo o sinal. Então, fica mais 46. Continua. 4x ao quadrado igual a quem? 3 mais 46, 49. Então, eu pego x ao quadrado igual a 49 dividido por quem? Pelo coeficiente de x, que é 4. Não dá para dividir 49 por 4. Então, coloco x, né? Elimino o quadrado assim, ó. X igual a quem? A mais ou menos raiz quadrada de quem? 49 dividido por 4. X igual a mais ou menos, pessoal. Aí você vai extrair as raízes quadradas aqui, ó. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 4, 2. Viu? Não está aparecendo aqui, pessoal, mas a resposta é mais ou menos 7,5, viu? Então, x igual a 7,5, x igual a menos 7, certo? Ou menos 7,5, né? X igual a 7,5, x igual a menos 7,5, né? Portanto, as raízes da equação são, né, 7,5 e menos 7,5, viu? É porque não apareceu aqui na tela, viu? Vamos lá, ó. Para a letra C agora, pessoal. 3x ao quadrado mais 25 igual a 4. Mesmo processo, ó. 3x ao quadrado igual a quem, pessoal? 4 já está aqui no segundo membro. Tem mais 25, muda de membro, fica menos 25. 3x ao quadrado igual a quem, pessoal? Mais 4 menos 25. Sinal é diferente. Pega o sinal do maior e subtrai. 25 menos 4, 21, né? X ao quadrado igual a menos 21 dividido por 3, né? Que é o coeficiente aqui, ó, de x. X ao quadrado igual a quem? A menos 7, né? 21 dividido por 3 dá 7. X igual, elimina o quadrado assim, ó. X, coloco x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 7. Não existe raiz quadrada de números negativos, então você coloca, não tem raiz reais, né? Quando, né, nós tiver aqui raiz quadrada de um número negativo, não existe, né, raiz reais de números negativos. Então você coloca, não tem raiz reais. Vamos continuar com resoluções. Né? Resoluções de equações incompletas do tipo, agora x ao quadrado mais bx igual a 0. Então, nesse tipo de equação aqui eu tenho o valor de a e de b, ó. Certo? Então vou resolver fatorando ela. Eu vou colocar em evidência o fator comum, ó. Letra A, x ao quadrado menos 8x igual a 0. Então eu coloco em evidência, que é o x, que é o fator comum, certo? Então, eu vou dividir agora x ao quadrado dividido por x, vai dar x, né? Porque 2 menos 1, né? Se sobrou expoente, eu posso colocar o x, certo? Menos por mais dá menos. 8x dividido por x vai dar 8, ó. 1 menos 1, nada. Então, fica x menos 8, né? Igual a 0. Nesse tipo de equação, sempre o primeiro x vai ser igual a 0, pessoal. Viu? Então, x igual a 0 e o outro x, né? No caso, x1 igual a 0 e o outro x a gente vai encontrar aqui dentro. X menos 8 igual a 0. Vamos colocar, ó, x menos 8 igual a 0. Formei uma equação do primeiro grau, vou resolver ela. Ó. X igual a quem? Tem menos 8, muda de membro, fica mais 8. Ó. Então, x igual a 8. Então, aqui eu tenho, portanto, as raízes da equação são 0 e 8. Sempre nesse tipo de equação, o primeiro x, né, o x1 vai ser 0 e o outro você encontra dentro do parênteses aqui, viu? Vamos lá, ó, letra B. Ó. 6x ao quadrado mais 18x igual a 0. Mesma coisa, coloca em evidência o fator comum. Eu tenho 6 e 18, pode ser dividido por 6. Eu tenho x ao quadrado e x. Sempre a gente vai pegar o que tiver o menor expoente, certo? Fatorando agora, ó, 6x ao quadrado dividido por 6x vai dar x, né? 6 por 6 dá 1, 2 menos 1. Então, posso colocar o x. Mais o mais dá mais. 18 dividido por 6 dá 3. 1 menos 1, nada. Então, igual a 0. Então, o primeiro x vai ser 0, x igual a 0, e o outro eu encontro aqui dentro. X mais 3 igual a 0. Equação do primeiro grau. Então, x igual a quem? Tem mais 3, muda de membro, fica menos 3. X igual a menos 3.
Portanto, as raízes da equação são 0 e menos 3. Vamos continuar com resoluções. Resoluções de equações incompletas do tipo, pessoal, ax ao quadrado igual a 0. Nesse tipo de equação aqui, que b é igual a 0 e c é igual a 0, a gente vai ter sempre dois números reais igual a 0. Pessoal. Sempre as duas raízes vai ser igual a 0, viu? Vamos lá, o x ao quadrado igual a 0 dividido por 9. O x ao quadrado igual a 0. Não é isso? Então vamos lá, ó. X igual a mais ou menos raiz quadrada de 0. X igual a mais ou menos 0, né? Portanto, a equação tem duas raízes iguais a 0, certo? Então, sempre nesse tipo de equação, você vai ter duas raízes iguais a 0. Ó. Equações do tipo ax ao quadrado igual a 0 tem duas raízes reais e igual a 0, viu, pessoal? Nesse tipo de equação, sempre a gente vai ter duas raízes reais igual a 0, viu? Isso daí, pessoal. Até a próxima aula, viu? Na próxima aula a gente continua falando sobre a equação de segundo grau, viu? Tchau e um bom dia para vocês, viu?